Então, vamos começar a resolução dos exercícios da professora Stephanie. E vamos... Então, para começar a resolução da lista de exercícios, eu vou começar fazendo do exercício 1 até o 4. Depois vou fazer um vídeo explicando como resolver a equação de segundo grau. E depois partirei para os exercícios 5 e 6 para fechar a lista de exercícios. Beleza. A número 1 diz o seguinte: identifique as equações que são do segundo grau. Para quem assistiu o primeiro vídeo, tá fácil. Eu falei sobre as diferenças de uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau, que basicamente é ser igualada a zero, onde todas essas aqui são igualadas a zero, e ter o termo com x², certo? Termo acompanhado com x². Então, beleza, vamos analisar uma por uma. A letra A. 3x² menos 5x mais 8. Aqui a gente consegue ver os três coeficientes, né, que a gente aprendeu. Aqui o coeficiente A. Aqui o coeficiente A. Aqui o coeficiente B. E aqui o coeficiente C. Certo? Então tá, a gente tem as duas características. O termo com x² e C igualado a zero. Então, essa aqui, beleza. É uma equação do segundo grau. E essa aqui é igualada a zero, mas a gente tem o termo com x²? Não tem, certo? Então é uma equação do primeiro grau. Então essa aqui não é do segundo grau. Bom, e a letra C? Ela pode causar um pouco de confusão, porque tá trocado aqui, certo? O x² é a última coisa que aparece, depois aqui a gente tem o menos 2x no começo e o termo C no meio, né? O menos 5. Então tá, então vamos reorganizar isso aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, como a gente tá acostumado? Então tá, vamos trocar, né? Primeiro vem aqui o x². Depois, geralmente, a gente vê o termo B, né? Que é o termo acompanhado com x. Então, vamos reorganizar. Menos... Não pode esquecer o sinal. Menos 2x. E, por último, o termo C, né? Menos 5. Sempre acompanhando o sinal, certo? Nunca podemos esquecer do sinal que está acompanhando o termo. E, por começo aqui, o x². Beleza. Isso tudo, né? Não podemos esquecer, igualado a zero. Certo? Então tá, agora tá mais fácil de visualizar, né? A gente tem as duas características que eu falei pra vocês. É uma equação que tá igualada a zero, certo? E tem um termo com x². Beleza, tranquilo. Essa aqui, então, é uma equação do segundo grau. Vocês não precisavam ter reorganizado ela, certo? Era só bater o olho aqui e ver que tinha um termo com x² e ver que estava igualado a zero. Mas eu fiz essa reorganização porque às vezes fica mais fácil de visualizar na hora de resolver, na hora de fazer outras coisas. Tá? Então tá, então vamos para a última, né? Aqui a gente pode perceber que é uma equação incompleta. Por quê? Porque a gente tem o termo A, o coeficiente A, e nós temos o coeficiente C, certo? O A sendo o 3 e o C sendo o menos 1. Beleza? Mas a gente não tem o coeficiente B. Né? Cadê o coeficiente B? Ele não tá aqui. Mesmo assim, mesmo sendo uma equação incompleta, é uma equação de segundo grau, certo? Por quê? Porque tem o x² e porque é igualado a zero, beleza? Então, é assim. Ah, mas você pode me perguntar, às vezes aparece, por exemplo, uma equação desse tipo aqui, ó. 2x² mais 3x mais 5, por exemplo, igualada a 2, entendeu? Putz, tem o x², certo? Tem o x². Mas e esse 2 aqui, não teria que ser igualado a zero? Tudo bem, a gente pode resolver isso. A gente mantém o 2x², mantém o mais 3x e mantém o 5. A gente não quer tirar isso aqui para ficar igualado a zero? Porque se tem 2 e a gente tirar esse 2, fica igualado a zero, certo? Então, a gente vai mexer esse mais 2, que é um número positivo, e jogar ele pro outro lado, que nem a gente faz para resolver uma equação do primeiro grau. Mesma coisa. Então, o 2 que estava positivo passa para lá negativo. E aqui vai ficar um vazio, ou seja, zero, certo? E a gente vai reorganizar essa equação e vai ficar 2x² mais 3x
5 menos 2, 3. Mais 3. Igual a 0. Pronto. Uma equação que era desse formato aqui, a gente reorganizou ela para poder resolver a equação por meio de Bhaskara ou subproduto. Mas a gente, de qualquer forma, tem que fazer isso, quando tiver igualado a outro número. Mas todas essas equações aqui eram igualadas a 0, então não tinha que fazer isso. Mas quando aparecer um número depois do sinal de... Quando aparecer um número depois do sinal de igual, vocês têm que fazer esse jogo de cintura e passar esse número para lá. E se ele for negativo, passar somando, né? Não pode esquecer disso. Beleza, essa questão fechou. Beleza, gente, vamos fazer agora a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: reescreva a equação ax² mais bx mais c igual a 0, que vocês podem perceber que é uma equação padronizada de uma equação de segundo grau, né, com o termo a na frente do x², termo b na frente do x e o c que está sozinho, igual a 0. Beleza, a gente já aprendeu isso aqui. E identifique qual é a completa e a incompleta. Beleza. Vamos lá. Primeiramente, a letra A diz o seguinte: a gente tem os três coeficientes, né? A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a 0. Então, agora, a gente vai pegar esse modelinho que a professora passou para vocês, ou seja, ax² mais bx mais c igual a 0. E a gente vai substituir os valores que ela deu, os coeficientes, perdão, e vamos substituir nessa fórmula aqui. Beleza. Se o a é igual a 2, a gente vai colocar um 2 no lugar do a e manter o x². Não esquece do sinal mais, né, que é da fórmula. Mas olha só, a gente tem um b que é igual a menos 3. E agora, a gente não tinha que colocar um mais aqui? Bom, a gente vai manter o menos 3x, fechar o parênteses, mais o c que é igual a 0, né? Eu vou colocar mais 0, não precisava colocar, certo? Mas é só para vocês poderem visualizar melhor o problema. Igual a 0. Tá bom, beleza, montamos a equação. Mas e esse sinal aqui? Gente, sempre que o b de vocês for negativo, nesse tipo de questão, vocês não precisavam ter feito o que eu fiz, certo? De colocar o mais que estava na fórmula já e depois colocar o menos. Vocês podem colocar o menos direto. Então, reescrevendo, vai ficar 2x² menos 3x. O 0 não precisa colocar, mas eu vou colocar para vocês visualizarem melhor, que é o termo c, certo? Igual a 0. Ó, passando para esse lado daqui, de cá, ó. Beleza, a gente reescreveu, tá tudo certinho, certo? Não esquecemos do sinal, do b igual a menos 3, tá aqui. Beleza. Só que ela tá perguntando qual é a completa e a incompleta. E relembrando a aula 1, o que é que eu falei pra vocês? Quando a gente tem um x² sozinho, que não tem nenhum número na frente, por exemplo, não tem um 2x² na frente, ele tá sozinho. Quando um x tá sozinho, que não tem um 4x na frente, que ele tá sozinho, certo? Sempre vai assumir os coeficientes a e b, eles vão assumir o valor de 1. Perfeito? E quando é o c, quando o c não existe na equação, quando é ax² mais bx igual a 0, quando não tem o c é igual a 0, certo? E vocês estão vendo que nessa questão o c era igual a 0? Quer dizer que essa equação é incompleta, porque se a gente for reescrever sem esse mais 0 aqui, porque somar ou diminuir 0 de uma equação não vai fazer diferença nenhuma, porque o 0 é um valor neutro, certo? Assim como divisão por 0 não existe também. Então, reescrevendo, vai ficar 2x² menos 3x igual a 0, beleza? Sem o termo c. Isso que pode ter causado alguma confusão em vocês, porque provavelmente se vocês viram que o c era igualado a alguma coisa, vocês tecnicamente podem ter achado que o c é um termo que estava na equação, mas ele não tá. Ele é 0, ele não existe. Beleza? Então, essa equação é incompleta. Resolvido? Agora vamos para a parte B da questão 2. Bom, mesma coisa, gente, mesma coisa. Deixa eu só fazer uma divisão aqui para vocês não ficarem confusos. Vamos pegar aquilo que a professora passou, que eu dei uma riscada ali, mas tudo bem. Ax² mais bx
mais C igual a 0. Tranquilo. Ficou meio feio aqui, mas tudo bem. Gente, o A é 1 sobre 3, certo? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Agora vamos substituir os valores que a professora passou aqui, que seria A igual a 1/3, certo? Se A é 1/3 de x, então fica x ao quadrado sobre 3, certo? Beleza? Mais bx, b é menos 1, né? Então fica menos x. Não precisa escrever menos 1x, por quê? Porque, como eu já falei, quando o x está sozinho, é implícito que tem um 1 na frente, certo? Tranquilo. Mais o c. O c sim é positivo, tá vendo? Não tem o sinal de menos na frente. Igual a 0. Beleza. Essa equação, ela é completa ou incompleta? Tá faltando algum termo? Tá faltando algum coeficiente, perdão? O x ao quadrado tá aqui, certo? A diferença é que ele é 1/3 x ao quadrado. Menos x tá aqui, né? Mais 5. Então, essa equação é completa. Completa. Beleza, agora a questão 3. Determine os coeficientes de cada equação do segundo grau. Bom, isso aqui a gente já tá craque, né? Os coeficientes são quem? A, B e C. Beleza? Então, bora lá. Quem é o A nessa equação? É o termo que está acompanhando o x², né? Beleza, é o 2. Quem é o B nessa equação? É o termo que está acompanhando o x. É o menos 10. Não pode esquecer do sinal. Menos 10. Menos 10. E quem é o termo que está sozinho? É o 5. Mais 5, certo? Aqui. Então, 5. Beleza, fácil. Agora vamos para essa aqui. X ao quadrado mais 6x igual a 0. Quem é o número que está acompanhando o x ao quadrado? Ah, não tem nenhum número acompanhando o x ao quadrado, mas lembra que eu falei, quando x ao quadrado ou x estão sozinhos, tem um 1 na frente. Só que a gente não precisa escrever 1x ao quadrado, porque já está implícito que está na frente. Então, beleza. Fácil. O número que está com x² é o 1. O termo que está com x, que seria o b, é o mais 6. Então, beleza. Vamos escrever 6 aqui. 6 positivo. E o termo que está sozinho? Não tem, né? Que seria o c. O c, nesse caso, é igual a 0. Porque ele não está na equação. Ou seja, essa equação é incompleta. Beleza? 0. Vixe, agora vamos para C. Pode causar um pouco de confusão, como eu disse lá na questão 1, mas vamos reorganizar para vocês poderem visualizar melhor o problema. Então, bora lá. Primeiro, vamos colocar na ordem que a gente está mais acostumado de ver, que primeiro é o x², depois o x e depois o termo que está sozinho. Então tá, então vamos lá. X ao quadrado menos 2x, não podemos esquecer do sinal, menos 2x mais 10. Ah, por que mais 10 e não menos 10? Porque não tem o sinal de menos na frente do 10. Se tivesse, seria menos 10. Isso tudo igualado a 0. Uma clássica equação de segundo grau, certo? Quem é o termo A? Fácil, né? X ao quadrado está sozinho, mas sabemos que tem um 1 na frente. Então, aqui é 1. Quem é o termo que está com x, que seria o coeficiente B? O menos 2, certo? Não esqueça do sinal. E quem é o termo que está sozinho? O 10, né? Mais 10. Então, vamos colocar aqui. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos para a questão 4. Então, gente, eu creio que essa questão tenha sido uma questão mais desafio por parte da professora, porque ela exige um pouco de interpretação matemática, né? Além de saber resolver uma questão, saber o que é uma equação de segundo grau. Então, vamos ver o que diz. Escreva a equação correspondente a cada item e classifique em equação do segundo grau, completa ou incompleta, ou equação do primeiro grau. Aqui eu tinha escrito segundo, por isso que ficou esse borrão, mas é primeiro grau, tá? Tá, resumindo, o que a questão quer? Ela quer que a gente
descreva essas duas frases aqui, ou seja, não tá escrito em forma matemática, tá escrito da forma que a gente lê, certo? E a gente tem que escrever isso como se fosse uma equação, nos dois casos, no A e no B. E a professora quer que a gente classifique em equação do segundo grau, que pode ser completa ou incompleta, né? Lembrando que incompleta é quando algum dos termos assume valor de zero, né? Ou seja, o B ou seja, o C. E completa quando os três coeficientes têm valores, certo? Valores inteiros. Ou quebrado também, não importa. Ou equação do primeiro grau, beleza? Então ela quer que a gente classifique em equação do segundo grau, completa ou incompleta, ou equação do primeiro grau, tranquilo. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o quê? Descrever essas duas afirmativas aqui. Escrever em forma matemática. Então, bora lá. Vamos por partes, né? Bom, um número inteiro somado ao quadrado dele é igual a 20. Tá, beleza. O que seria um número inteiro? A gente sabe qual é esse número? Não, na matemática, a gente geralmente não sabe qual é o número que a gente está tentando buscar. Ou seja, a gente usa o x, né? Que é a incógnita. Então, vamos lá. A gente sabe que é um número inteiro. X. X é um número inteiro. A gente não sabe qual é o número, mas a gente sabe que o x é esse número. Beleza, um número inteiro, que é o x, somado ao quadrado dele. Beleza, então a gente sabe que está somado ao quadrado dele. Dele está fazendo referência com quem? Com o x, né? Com o número inteiro. Então a gente sabe que é um número inteiro que está somado ao quadrado dele mesmo. Então, é um número inteiro, que é o x, somado ao quadrado dele, ou seja, ele ao quadrado. Então, a gente tem x mais x ao quadrado, igual a 20. Beleza? Mas lembra que eu falei pra vocês que tem que ser sempre igual a lado a zero? Aqui? E eu falei pra vocês também como é que a gente resolve quando não tá igual a lado a zero, certo? Quando tem outro número depois do sinal de igual. Então, vamos reorganizar. Primeiramente, vamos colocar da forma usual, que seria escrever o x ao quadrado primeiro e depois o x. E agora a gente vai mexer esse 20 pro outro lado, certo? Ele é positivo, então ele vai passar negativo. Menos 20. Agora sim, igualado a zero, certo? Pronto. Uma frase que virou isso. Um número inteiro somado ao quadrado dele é igual a 20. Um número inteiro somado ao quadrado dele mesmo é igual a 20. Passando o 20 para lá, diminuindo, igualando a zero, automaticamente. X ao quadrado, só reorganizei, né? Poderia ter escrito x mais x ao quadrado menos 20 igual a zero. Tranquilo, daria no mesmo. Beleza, agora falta a gente falar se é uma equação do segundo grau, a gente já sabe que é, porque tem o x ao quadrado porque está igual a zero. E falta a gente falar se ela é completa ou incompleta. Analisando aqui, a gente consegue saber que ela é completa por quê? Porque o C é menos 20, o B é 1 e o A é 1 também. Então, a gente tem valores para todos os coeficientes, certo? Diferente de zero. Valores diferentes de zero. Então, a gente sabe que essa aqui é completa. E que é uma equação do segundo grau. Certo? Agora vamos para a parte B do problema. Um número inteiro, ou seja, a mesma coisa que a gente tinha feito aqui, ou seja, a gente já pode escrever o x, certo? Um número inteiro, somado ao dobro dele é igual a 9. Putz, tá, vamos lá. Somado ao dobro dele. Então é a mesma coisa, só que em vez de ao quadrado, é somado ao dobro. Então vamos lá. Um número inteiro, x, somado ao dobro dele é igual a 9. Somado ao dobro dele. O que é dobro? Quando a gente multiplica algo por 2, certo? Qual é o dobro, quando a gente pergunta, qual é o dobro de 6? É 6 vezes 2, que é igual a 12, certo? Mesma coisa, o problema é que a gente não está usando números conhecidos, a gente está usando uma incógnita, que é o x. Mas continua o mesmo esquema, somado ao dobro dele. O dobro de x é 2x, certo? Então tá, um número inteiro, x, somado ao dobro dele, 2x, é igual a 9. Beleza, só igual a 9 aqui. Bah, beleza. A gente tem alguma característica da equação do segundo grau aqui? Deixar vocês pensarem. Não, né? A gente tem um x ao quadrado, como a gente tinha nessa? Não tem. É igualado a zero? A gente pode até resolver isso, né? Pode fazer
x mais 2x e mudar esse 9 de lugar, fica menos 9, igual a 0. Beleza. Mas não é uma equação do segundo grau, né? Porque não tem um x ao quadrado. Então essa aqui é uma equação do primeiro grau. Beleza? Bom, gente, foi isso. Daqui a pouco eu vou estar fazendo as questões 5 e 6, para quem precisar olhar a resolução, né? Quem já fez também é legal conferir os resultados. E é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.